Olá, ouvintes da Mundial. Que prazer estar aqui com vocês, né? Daqui a pouquinho eu vou estar atendendo vocês. Eu só vou fazer aqui uma abertura para o nosso programa agora. O telefone da Rádio Mundial para os ouvintes da rádio é 0 operadora 11 3171 0221, 0 operadora 11 3262 4490. Dizer que eu estou na live da Rádio Mundial, né, do Facebook. Quem quiser estar entrando lá, compartilhar, porque é interessante, né? Sempre essa divulgação é muito bom, porque a gente está aqui fazendo esse trabalho para tocar muitos corações, tocar você aí do outro lado, que às vezes está querendo uma orientação, né? Então eu vou estar com o oráculo aqui, daqui a pouquinho vocês podem estar ligando para cá. Vou fazer aqui uma passagem bíblica, mas antes eu quero dizer que eu estarei tocando na minha casa, né, sábado, às 19 horas, uma gira de caboclo. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível, mas eu queria que vocês entrassem em contato no meu WhatsApp para deixar o nome de vocês, né? Nome completo. O meu telefone é 0 operadora 11 9 8419 5090, 0 operadora 11 9 8419 5090. Sábado, às 19 horas, gira de caboclo na minha casa, né? Então eu vou fazer aqui uma passagem bíblica e a gente vai entrar no nosso assunto de hoje. Pois os meus pensamentos não são os meus pensamentos, e nem os pensamentos de vocês, e nem são os caminhos de vocês. Isaías 55, versículo 8. Eu queria falar sobre o sacerdócio, né? Porque muitas vezes a gente fala aqui, eu tenho falado muito com vocês, para procurar um oráculo, procurar pessoas sérias para vocês buscarem ajuda no momento da aflição, né? No momento que vocês estão aí com dor. Então, a primeira situação é saber sobre como é que funciona esse universo, né? Como é que funciona essa coisa do sacerdócio. Quando você vai procurar uma pessoa séria, uma pessoa confiável, uma pessoa que você confia. Primeiro que, já no nascimento, Deus tem os seus propósitos, né? Então ele envia, quando a gente nasce, envia e prepara, né, os seus, para que a gente consiga, as pessoas, os escolhidos dele, consigam seguir esse caminho, né? A preparação ela não é muito fácil, porque eu passei por muitas provas na minha vida, e eu digo que a minha vida não foi fácil para chegar até aqui, mesmo estando dentro da espiritualidade, porque a vida da gente é cercada de provas, né? E a gente tem que ter o equilíbrio, a gente busca o tempo todo. Então o que acontece é que a gente não consegue breganhar com o destino e breganhar com Deus quando nós somos escolhidos para determinadas situações. E o que o sacerdócio faz? O que o sacerdote faz, né? Ele é uma ponte entre os deuses e as pessoas aqui, né? As pessoas que buscam, né, uma palavra, que busca uma direção. O sacerdote, ele interpreta, né? Ele vem trazendo a palavra através do Odu, através do jogo de búzios, através mesmo da cartomancia, do povo cigano. Porque o sacerdote é aquele que, muitas vezes, ele já nasce pronto. Não é que quando eu falo de ter raiz, que você precisa ter nascido, porque tem certas situações que às vezes você nasce com a mediunidade, você nasce com o dom, e você, durante a vida, precisa de uma preparação. Durante a vida, a gente precisa de uma lapidação, para que você não venha ter problemas. Porque quando você passa a mexer com a energia do outro, quando você passa a trabalhar com o outro energeticamente, você é uma troca de miasmas, você tem que tomar muito cuidado, porque você pode estar recebendo, né? Se você também não estiver bem, você pode estar dando, né? Você pode estar trocando negativo. Então, o que acontece? A gente, quando é escolhido, no meu caso, eu tenho... para que eu possa estar exercendo esse trabalho, eu tenho 20 orixás assentados na minha casa, eu tenho Exus assentados na porta, na trunqueira da minha casa, né? Vários Exus assentados. Isso significa que eu tenho que estar alimentando essa energia, essa força, para que eles, no momento que eu peça a eles, no momento porque a religião ela é feita de mão, né? É a mão da pessoa, é o coração da pessoa que está tocando em você, é o coração da pessoa, porque os deuses, para se aproximar da gente, a gente muitas vezes tem que abrir mão de muitas coisas,
no caso do sacerdócio. Porque você vai praticar a fala deles. Você vai interpretar o que eles querem dizer para a pessoa. Mas para isso você precisa estar preparado. Para isso você precisa estar limpo, tem que estar com o coração limpo, né? Tem uma série de situações, de movimentos na tua vida espiritual que você precisa estar fazendo. Nós temos que ter raiz, porque quando a gente também fica abalado, a gente busca a nossa raiz. Muitas vezes a gente não está bem, a gente procura ajuda, né? Mesmo estando no sacerdócio, você precisa ter a sua raiz, o seu local onde você bebe a tua água quando você tiver sede. Por isso que a gente fala aqui, eu falo muito isso para vocês, porque normalmente essas ferramentas elas não são roubadas dos deuses, né? Você não pode, porque muito se fala, até mesmo na Umbanda, orixá de cá, orixá de lá, todo mundo fala em orixá, 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 mas as pessoas não sabem o que é quando você tem assentamento de orixá e tem que cuidar. Quando você tem que abrir a mão da sua vida para zelar, para cuidar de Xangô, para cuidar de Oxalá, para cuidar de Oxum, para cuidar de Logum-Edé, para cuidar de Oxóssi, Inhansã, Abaluaê, né? Então você tem que ter, se você está falando dele, se você tem posse na palavra, representa esse povo, no mínimo você tem que ter um vínculo com eles. No mínimo você tem que ter uma ligação com eles, uma conexão com esses deuses. Então, eu alimento, né? Eu paro a minha casa uma vez por mês, alimento todos os orixás da minha casa. Uma vez por mês eu tenho que dar satisfação a Exu, também tenho que alimentar Exu, param. Para que eu, quando possa abrir um oráculo, eu estou sendo usado por eles. Para que quando eu possa pedir uma misericórdia, para tocar numa pessoa, para fazer algo por alguém, eles estão próximos a mim para me ouvir. O meu maleime, o meu pedido de misericórdia pela pessoa. Né? Então eu sou, na verdade, simplesmente aquele que pega um caminho, pega num lugar e leva para outro, e faz um caminho. E nesse caminho, eu tenho que ter muitas coisas que na minha vida eu tive que abrir mão. A gente não conjuga certos verbos quando você está cuidando de pessoas, de alma de pessoas, né? Você tem que ter princípios, você tem que ter limpeza de alma. Então, tem fundamento a religião? Tem. Tem fundamento? Muito. Você lida com os mistérios? Sim, demais. Porque quando você fala em Egum, miasmas, encostos, quiumbas, Egum, em primeiro lugar, ele viveu aqui. Ele conhece tudo isso que a gente está falando, gente. São pessoas que viveram aqui, desencarnaram, não estão bem no outro plano e estão aqui entre nós porque eles não se resolveram com esta vida, não estão bem resolvidos. E aí acaba que atrapalha muitas pessoas, né? Mas eles viveram aqui. Então, para que você possa cuidar de outras pessoas, energeticamente falando, você precisa ter princípios e precisa ter raiz, né? No santo, no orixá, naquilo que você fala. Você precisa ter domínio daquilo que você está falando. Porque você não pode representar algo se você não tem algo algum elo com essa energia. Você precisa ter elos com essa energia. Então você fala em orixá, em Iemanjá, Oxum, Abaluaê, Omolu, né? Você fala de todos esses deuses. A partir do momento que você fala deles, representa eles, você precisa ter um elo com eles. Né? Um elo como eu tenho, que é todos os assentamentos, você tem que alimentar, não pode deixar faltar água na quartinha, a luz deles acesa. Então manter uma casa de santo é muito difícil. E as pessoas muitas vezes, elas falam assim, mas eu sou contra a cobrança, né? Eu acho que tem que ser misericórdia, Gente, ninguém hoje está querendo abrir mão das suas vidas, por nada desse mundo. Todo mundo está querendo dinheiro, está querendo ter objetivos na vida, está querendo relacionamento. Mas o pai de santo, que quando ele trabalha no sacerdócio e ele tem responsabilidade no que ele faz, ele não pode fazer uma viagem, ele não pode abandonar a casa de santo, porque ele tem que cuidar da casa de santo, tem que zelar do santo. Ele não pode fazer grandes coisas, ele tem que estar limpo, o corpo dele limpo, não pode estar com o corpo sujo. Ele não pode estar em certos lugares,
né? Então ele abre mão da vida dele. E muitas vezes manter uma casa de santo não é barato. Manter uma casa de santo é muito caro. A gente não paga as contas com a misericórdia. Eu não vou lá na minha imobiliária pagar a conta com misericórdia. Eu não vou chegar nos lugares onde eu tenho que pagar para viver e sobreviver até um plano de saúde com misericórdia. E as pessoas precisam entender também que muitas vezes para dar valor àquilo que está recebendo, precisa custar sim um preço. Porque muitas vezes aquilo que é de graça não tem valor nenhum. E muitas pessoas sabem disso. Porque a pessoa passa a vida inteira almejando prosperidade, almejando viagem, almejando carro do ano, almejando uma grande ser empresários, almejando crescimento na vida, e muitas vezes esquece da espiritualidade, busca a espiritualidade quando está com problema. E se sabe com o que a gente lida, o sacerdote? Com as dores humanas. E quando você pega uma pessoa para limpar, e você cuida de uma pessoa, você não sabe o que você está tirando daquela pessoa. Você pode estar tirando milhões de coisas que você não tem noção. As pessoas não têm noção. Você pode estar tirando uma morte de perto dela, você pode estar tirando um incidente de perto dela, você pode estar tirando uma doença da pessoa, e você pode estar tirando grandes negativos ancestrais que existem cobranças depois disso. Porque quando você desperta algo no outro, que é a luz, claro que o que estava atrapalhando aquela pessoa vai se levantar. E se levanta. E nós temos que estar preparados. Então o sacerdote, ele precisa estar preparado. Porque senão ele tomba, senão ele cai. E é isso que a gente tem que entender. Bom, às vezes a pessoa fala assim, mas o pai Anderson bem que podia fazer assim. O pai Anderson bem que podia fazer assado. Gente, se eu pudesse, e não tivesse a responsabilidade que eu tenho na minha vida hoje de sobrevivência, eu simplesmente fazia assim, para todo mundo. E fazia porque eu tenho um coração muito bom e eu sei o que é sofrer, porque eu já sofri na minha vida. Eu sou um ser humano. Só que a gente tem que saber lidar com as coisas. E as coisas precisam ter um preço, sim. E quando você busca uma pessoa séria no santo, essa pessoa séria, ela está... tem que ter muita cumplicidade com o orixá para falar a voz deles, para interpretar o que eles querem dizer. Você não senta num jogo sujo, você não pega uma energia de uma pessoa se você estiver sujo dentro de uma religião como essa. Porque você não anda nem uma semana. Eles já começam a criar problema para você. Porque você está lidando com os mistérios. Então, é bom que vocês saibam disso, porque muitas vezes as pessoas falam, o sacerdote. Então, busque pessoas que tenham princípios, raízes, né? Pessoas que podem falar pelo orixá de verdade, falar pelo que representa e não simplesmente em vão. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, quero dar o meu telefone, é 0 operadora 11 98419 5090. 0 operadora 11 98419 5090, telefone para as consultas. E dizer para vocês que quando é assim, do jeito que eu estou falando, a gente consegue resolver milhões de problemas da pessoa. Eu consigo entrar em muitas brigas e consigo trazer muitas vitórias para as pessoas quando eu entro nas brigas. Eu não entro, eu sou briguento. E quando eu entro, olha, é difícil eu não vencer uma guerra. É difícil, porque eu não estou sozinho e eu sei que eu não caminho só. Né? Então, eu quero dar o telefone de novo para vocês e dizer que eu atendo por WhatsApp no interior de São Paulo. Né? É 0 operadora 11 98419 5090. 0 operadora 11 98419 5090. Então eu tinha que dizer essas palavras para vocês, porque às vezes as pessoas ficam assim, pai Anderson, eu quero entender, eu preciso entender, porque eles falam muito de misericórdia. Mas a misericórdia, gente, se você não estiver bem, nem de Deus você vai ter misericórdia, porque Deus quer que a gente faça a nossa parte. Deus precisa que a gente esteja bem para que Ele possa nos ajudar. Mas a gente tem que se lembrar que quando a gente vai buscar ajuda, a gente também tem que estar preparado. Porque as pessoas, elas precisam uma das outras, sim, mas é dando caminho que se recebe caminho. A gente tem que dar caminho para o outro para receber caminho também.
Então, o fato de cobrar existe sim na religião, a gente cobra sim, tem o material que se gasta, tem o tempo que se gasta. O pai de santo não trabalha sozinho, ele precisa de uma equipe junto com ele para trabalhar, né? Então é importante que eu diga isso para vocês. Porque muitas vezes eu tenho dito muitas coisas aqui e as pessoas às vezes precisam interpretar o que a gente fala, como a interpretação da fala dos deuses, quando os deuses falam, né? É isso aí. Já tem gente na linha, Jean? Alô? Alô, boa tarde, pai Anderson. Boa tarde, minha filha. Parabéns, eu adoro ouvir o senhor falando, viu? Obrigado, minha filha. Obrigado. O meu nome, pai, é Simone Fernandes Silva. Eu sou do dia 29/11/74. E eu gostaria de saber, pai, que eu moro nessa minha casa aqui desde que eu nasci, né? Certo. Então eu tô querendo alugar a minha e alugar em outro lugar. Tanto que eu já vi uma casa próxima aqui que eu gostei muito, né? E terça-feira eu vou lá de novo. Eu gostaria de saber se vai dar certo, se eu posso estar alugando. E o final da casa é 34. Eu não sei se é um número bom. Pode sim. Pode. Tá aberto o caminho para você, minha filha. Ai, que bom. É que eu tava com medo de demorar para alugar a minha. Não. Pode sim. Vai dar tudo certo sim. Tá com o caminho aberto. Exu tá dando caminho para você. Aí o número é bom? 34? 34 é 7. É Odi. Odi também pega. Oxóssi pega Exu também. Então, você sempre tem que estar fazendo um movimento espiritual dentro da tua casa. Certo. Defumando, pega amônia, passa amônia no chão, para não deixar a casa vibrar o negativo dela. Ah, tá. Eu posso alugar ela? Pode sim. Pode Ai, sim. tá bom. E eu alugo a minha também rápido? Não demora não. Não Ai, demora que não. bom. Pode ficar tranquila. Tá bom, então, pai. O que Viu? você vê pro meu caminho aí? Esse ano vai ser melhor? Vai. Será um ano de mudanças para você já está sentindo necessidade delas. Já tô, Ela já tô com ela já 43 anos morando no mesmo local, não vejo Ela a já hora. está chegando para você e vai mudar. Tá bom, então, Viu? pai. Alô? Alô? Pois não? Boa tarde, pai Anderson. Boa tarde, minha filha. A pergunta seria para mim mesma. Qual é o seu nome completo? Maria Aparecida da Silva. Data do seu nascimento. É 2/7/67. O que você queria saber, minha filha? Há cerca de mais ou menos, pai, 2 semanas atrás, eu passei por um mal súbito aqui no período da tarde, algo que ocorreu com minha cabeça, que atingiu em cheio a minha cabeça. Mas eu senti também uma energia chegando pelo meu umbigo, não sei, estou tentando explicar melhor. Aí ficou aquele dito pelo não dito que seria uma crise de labirintite. Estou passando no médico, já passei em cardiologista, otorrino, mas até agora eles não encontraram nada, pediram uma série de exames. E né? não vão encontrar. E a minha pergunta é até que ponto espiritualmente isso está ligado, né, a mim? É espiritual, é assim. O que acontece aí com você? Você está muito fraca, muito fraca. E essa fraqueza espiritual, acontece isso de vez em quando. Tem gente que sente tonteira, tem gente que começa a ver vulto, tem gente que começa a ter desânimo demais, dorme, sonolência, parece que quer dormir o dia inteiro. Tem gente que não tem vontade de falar com ninguém, conversar com ninguém, se isola. Não é depressão. Eles acham que isso é depressão, mas isso é uma anemia espiritual. A pessoa está fraca. Foi uma tontura, eu não tenho nem como explicar para o senhor, que eu fiquei com muito pavor e medo Você de tá perder muito, a consciência. Você está muito fraca. Depois você marca uma consulta comigo para eu poder te orientar para você melhorar isso aí. Aí tem como o senhor tá me ajudando. Tem sim. Tá ok, Tá. então eu vou fazer isso. Tá, meu telefone é 0 operadora 11 98419 5090. 0 operadora 11 98419 5090. Eu atendo no metrô Saúde. É ali bem pertinho do metrô, uma quadra. A linha azul é a linha principal do metrô. E também atendo por WhatsApp, mensagem de voz, sob depósito bancário, todo o interior de São Paulo e outras regiões, né, do Brasil que tem me ligado, né, que também foi uma permissão do Orixá. Quando eu digo permissão, porque eu joguei antes pedindo autonomia a eles para que eu pudesse fazer esse trabalho. Então, é por isso que eu digo a vocês, quando a gente está calçado, eles até podem nos dar um pouco mais de liberdade para fazer as coisas, porque eles sabem que a gente está conectado a eles, está ligado a eles, né? Então, é por isso que eu disse hoje essas palavras do sacerdócio para vocês.
Porque às vezes a gente procura, busca, tem muita gente que está cansada da religião, está dentro da Umbanda, está dentro do Candomblé muitas vezes também, ou do kardecismo, e está cansado. Né? A gente precisa entender e dar leitura à nossa religião. Porque a religião é linda, os deuses são maravilhosos, mas nós temos que estar conectados a isso tudo, a esse universo, né? Ligados ao Orum, ao céu. Porque senão a gente não tem a resposta que a gente precisa na nossa vida. Tem gente na linha? Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, minha filha. Meu nome é Tatiane Petrin de Mello. Certo. Eu tive alguns problemas financeiros já faz bastante tempo. Consegui me recuperar, mas não o suficiente. Perdi minha casa praticamente no leilão, tem processo, tem um monte de coisa aí andando. Mas não anda, na verdade. E eu queria saber se tem alguma forma de eu superar esse momento. Olha, minha filha, qual a data do seu nascimento? 4284. O que acontece é assim, a gente tem uma fase na nossa vida que a gente tem que perceber, que é o que aconteceu com você, que a gente pode estar no negativo, no caminho negativo, no negativo da nossa energia. Né? Porque nós temos a nossa energia para o lado positivo, e nós temos que não existe os 16 odus que a gente cultua no Brasil. Nesses 16 odus tem o positivo do odu, não existe odu que é feliz o tempo todo, sorri o tempo todo, é alegre o tempo todo, mas existem alguns que quando ele negativa, ele pode trazer grandes perdas, prejuízos, ele pode trazer muita contenda para a vida da pessoa, uma guerra. Então, você entrou no teu negativo e não se cuidou. Você precisa se cuidar, porque quando você diz recuperar as coisas, a gente só consegue recuperar quando a gente tá bem. A gente tá no positivo. Fica num cansaço, né? Numa escassez. Você luta e morre na praia. Claro, porque você precisa se cuidar, tá precisando. Você precisa, depois você marca uma consulta comigo pra gente eu poder te orientar melhor sobre você resolver essa situação pra você. Certo. Tá? Então, porque você tá com o odu negativo ainda, não tá com ele positivo. Então passa a ser que o que você queira de recuperar, você ainda não consiga recuperar tão fácil. Certo. Tá bom? Eu quero agradecer a vocês, dizer a vocês que sábado, às 19 horas, estarei tocando uma gira de caboclo, né? Lá em casa. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Para vocês poderem entrarem no Zap, né? Porque a gente não atende assim de porta aberta. Entrem lá, deixem o nome completo de vocês, para que vocês possam entrar. É 1 quilo de alimento não perecível. Desculpa. E dizer para vocês que eu também estou com a agenda aberta. Para vocês estarem marcando consultas comigo. É 0 operadora 11 9 8419 5090. 0 operadora 11 9 8419 5090. Campinas, Jundiaí, Limeira, né? Então são muitas cidades, Indaiatuba, Sorocaba, Piracicaba, Jundiaí. São cidades, são várias cidades, até mesmo cidades mais distantes, né, do país. A gente tem feito as consultas aí, né? Então funciona muito, porque a pessoa recebe aí a consulta, recebe uma direção, e é muito importante isso, né? Chega uma hora que a gente cansa. Chega uma hora que você cansa do fracasso, chega uma hora que você cansa da luta, chega uma hora que você quer mudar a tua vida, e esse ano está sendo o ano da transformação. Ogum é isso, Ogum é transformação, né? E nós estamos no ano de transformação. Ou vai, não tem meio termo. Ou você procura, ou você vai ficar ainda sofrendo mais um pouquinho, mas vai acabar uma hora se rendendo à espiritualidade. E eu fico aguardando vocês, para vocês poderem estar agendando a consulta, e agradeço o carinho, e sábado às 3 horas da tarde estarei aqui na Rádio Mundial fazendo o sagrado, falando de axé para vocês. Motumbá, Motumbaxé.